Guys, so we are going to start our English class now. Hello, how are you doing? How are you doing is the same thing to say how are you? Are you good? What's up? Como vocês estão, pessoal? Bem, Isso, então vocês viram que eu usei a expressão hoje para começar a nossa aula. How are you doing, né? Seria a mesma coisa de dizer how are you, como vocês estão. Então a gente tem N maneiras de expressar a mesma coisa em inglês. And so, I'm fine and I hope you are well too. Today we are going to have a chat and talk about some rules that we must follow to carry out our English class. Então, pessoal, eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. E hoje nós vamos ter um chat. Hoje, basicamente, nossa aula vai ser um bate-papo e nós vamos falar sobre algumas regras para que nós possamos seguir e realizar as nossas aulas de inglês da melhor forma, beleza? Primeiro, nós vamos começar então fazendo a correção do portfólio. Todo mundo está com um caderno aí para que a gente possa iniciar a correção? Primeiro a gente vai para a correção, depois a gente vai dar continuidade com a discussão sobre os vídeos que eu enviei hoje de manhã. Todo mundo está com os cadernos? Quem não estiver com os cadernos, faça pelo menos a anotação em uma folha em branco para corrigir no caderno. Essa correção é de extrema importância nesse processo, beleza? Beleza, eu tô sem o caderno, eu vou fazer a correção na folha aqui, porque eu não tô em casa, aí depois eu passo o caderno. Certo, certo, sem problema. Eu gostaria que alguém se dispusesse, pessoal. Não vamos gastar muito tempo com a correção, beleza? Mas eu gostaria que alguém se dispusesse para mim a fazer a leitura do texto. Quem se dispõe? Pessoal, nós estamos em 17 pessoas aqui. Quem se dispõe a fazer a leitura para mim? Quem? É o Richard que diz que vai ler? Nada não. Não disse nada não? Gabriel, você pode tentar ler para nós o texto? Posso. Então vamos lá. Então, pessoal, esse texto, como eu havia dito, é um material que eu tinha trabalhado presencialmente com vocês, certo? E dessa forma eu procurei achar algo que estivesse bem acessível e que não prejudicasse nenhum de vocês de nenhuma maneira. Beleza, Gabriel? Então pode fazer a leitura, aí você vai lendo por partes, conforme você lê, eu vou fazendo a tradução aqui para a gente já agilizar o processo. Ok. Read the test below and you wear the question. Ok, My então name is John. leia o texto abaixo e responda as questões. Meu nome é John. Hi, nice to meet you. My name is John Smith. Olá, prazer em conhecê-lo. Meu nome é John Smith. I am. Não pode falar 19, não. 19. I am 19 and I student in college. Eu tenho 19 anos e eu estudo na faculdade. Travou pra mim. Ok. Pode I continuar. go to college in New York. Eu vou My para favorite course geometry. Pode continuar, Gabriel. My favorite course in geometry, French and history. Eu vou para a faculdade em Nova York. Minhas disciplinas favoritas são geometria, francês e história. English is my hardest course. My Inglês. professors are very friendly and smart. Inglês é minha disciplina favorita. Meus professores são muito amigáveis e inteligentes. It's my second year in college now. I love it. Esse é o meu segundo ano na faculdade agora. Eu amo isso. Vinícius, dá continuidade, por favor. Calma aí que tava desmutando no microfone. Ok. Parou no segundo parágrafo, não é? Isso. I live in a big house on Ivy Street. It's near the college campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football together. Ok, eu moro em uma casa grande na Ivy Street, perto do campus do colégio. Eu compartilho uma casa com 3 outros estudantes. Seus nomes são Bill, Tony e Paul. Nós ajudamos uns aos outros com as atividades de casa.
Nos finais de semana nós jogamos futebol juntos. Thaís, continua para mim, por favor. Não tô com material aqui. Não tá? Quem mais está com material que possa fazer a continuação da leitura? Para a gente tentar diversificar. José Antônio, pode tentar fazer? O senhor compartilhando na tela aí, acho que dá pra eu ler. Tá compartilhado aí. Pode fazer a leitura. Onde que o Vinícius parou? É o último parágrafo. Pode ler o último parágrafo. I have a younger brother. He just high school. He is 14 and lives with my parents. They live. Peraí, just a minute. Então eu tenho um irmão mais novo, Ok. ele começou o ensino médio agora, ele tem 14 anos e vive com meus pais. Continua. They live. He is. Ah, tá, entendi. They live. They live. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. Então, eles vivem na rua, aliás, em Mulberry Street, que é o nome do local em Boston, né? Às vezes eles me visitam em Nova York. I am happy when they visit. My mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them too. Ok, então eu fico muito feliz quando eles vêm me visitar. Minha mãe sempre me traz balas e doces quando eles vêm. Eu realmente sinto muita falta deles. Então eu vou ler a pergunta agora. E vocês viram já que eu gabaritei aqui, né, para facilitar a nossa correção. Então vocês só vão dizer para mim qual é a resposta de acordo com a pergunta, porque se vocês se lembram, essa atividade Não consegui escutar, professor, deu uma travada. Então deixa eu repetir. Eu vou fazer a leitura das perguntas e vocês vão me dizer as respostas, certo? Se vocês estão observando, eu gabaritei aqui para facilitar a nossa correção, porque essa atividade ela é muito intuitiva. É quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu leio a pergunta, vocês me dizem a resposta. Number 1. Where does John Smith go to college? Where does John Smith go to college? Então, onde o John Smith vai para a universidade? Onde fica essa universidade? New York. Yes, New York, New York. New York, letra A. Number 2. What's John Smith's hardest course? What's John Smith's hardest course? Qual é a disciplina do John Smith mais difícil? English. Yes, letter A. English. Number 3. Who shares a house with John Smith? Who shares a house with John Smith? Quem compartilha a casa com John Smith? Bill, Tony, and Paul. Yes, Bill, Mas Tony mesmo and levando Paul. computador, Letra C, então, passar pessoal. aula Essas pra são lá. as três Só foi uma pessoas. só. Sudária? Essas são as três pessoas que compartilham a casa com ele. É porque você tá falando e tudo que fala sai aqui. Entendeu? Number 4, pessoal. Ai, desculpa! No problem, no problem. Number 4. How old is John Smith's young brother? How old is John Smith's young brother? Qual é a idade do irmão mais novo do John Smith? 14. Yes, 14. Então, ele tem 14 anos. Number 5. What does John Smith's mom bring him when they visit? Então, o que a mãe do John Smith traz para ele quando eles visitam ele lá em Nova York? Sweets and candy. Yes, sweets and candy. Doces e balas. Certo? É quase sinônimos aqui para a mesma coisa. Então, letra B. Number 6. Quais são as suas maiores dificuldades com o inglês? Por que justifique? Então, essa aqui é uma pergunta discursiva, né? Então, ela foi analisada individualmente. Em relação a essas perguntas discursivas, pessoal, eu fiz algumas anotações que agora eu vou discutir com vocês, beleza? Então, pula essa aqui porque ela é uma questão aberta. Número 7.
O que é skimming? Lembra das técnicas de leitura que nós trabalhamos por último? O skimming e o scanning. Então, o que vem a ser o skimming? Por sua vez, ele é uma técnica que ajuda a ler o texto mais rápido. Isso. Então, de um modo geral, o skimming, pessoal, ele é uma técnica de leitura onde a gente utiliza a estratégia de leitura onde a gente lê o texto o mais rápido possível, porque aqui é meio que uma sondagem das informações. Number 8. O que é scanning? Scanning, de uma forma mais ampla, eu diria que é uma varredura do texto. Isso mesmo. Então, enquanto o skimming faz uma leitura superficial, ele faz uma leitura rápida para um primeiro contato, já o scanning ele faz uma leitura mais ampla, como se fosse uma varredura. O mesmo processo de escanear. Quando eu escaneio um papel, um documento, aquela luz ela vai passando gradativamente por cima daquilo. É como se fosse um processo de varredura mesmo do texto, onde eu vou procurar as informações mais específicas, certo? Na sequência aqui eu tenho a autoavaliação das aulas não presenciais, onde vocês próprios se avaliaram de acordo com algumas competências, como pontualidade, assiduidade, comportamento, empenho, solidariedade, respeito à opinião dos outros, participação oral, superação, autonomia e autoavaliação. E aqui eu dou parabéns àqueles alunos que foram sinceros, teve alguns que eu percebi que a autoavaliação está um pouco incoerente, mas é a vida que segue, né? Cada um com as percepções sobre si mesmo. Número 9, pessoal, para melhorar a minha aprendizagem em inglês, penso que devo. Então acaba sendo uma avaliação que vocês analisam o seu próprio comportamento e refletem sobre o que vocês fizeram e o que vocês têm feito para melhorar esse aprendizado. Também fiz algumas anotações que eu vou comentar com vocês. E número 10, qual foi o método usado pelo professor nas aulas de inglês que você acha que surtiu mais efeito? Sendo assim, quais são as sugestões para melhorarmos o aprendizado na disciplina de inglês? Também fiz algumas anotações. Pessoal, dessa maneira, então, a gente finaliza aqui a nossa primeira parte da aula, que seria a correção. Por enquanto, alguma dúvida? Não da minha parte. Mais alguém, Não. pessoal? Não? Também não. Então, eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar aqui com vocês em relação à autoavaliação e como muitos exporam o seu papel, certo? E como muitos exporam o papel da disciplina e como nós devemos conduzir. Me deram algumas sugestões e eu anotei elas aqui. E dessa forma, pessoal, eu quero que vocês entendam que o que nós estamos fazendo não é eu não estou puxando orelha nem nada do tipo, é um diálogo. E para que esse diálogo aconteça, uma das coisas que vocês mais pediram, mas que muitos não exercitam, é a questão da liberdade na videoconferência. Vocês acreditam que uma das sugestões foi dar mais liberdade para a comunicação nas videoconferências? E agora eu quero escutar vocês, porque se é isso que vocês estão pedindo, então vamos lá, né? Você concorda comigo, Thaís? Com a questão da liberdade nas videoconferências? Seria, tipo, falar mais, Isso. os alunos falarem mais. Isso, Acho porque, que sim. porque na verdade, quando a gente fala da questão da liberdade aqui na videoconferência, é meio que o processo que eu já disse lá no início de interação. Às vezes dá a sensação de falar sozinho, até porque muitas vezes eu pergunto e não sou respondido, certo? Como vocês viram no início da videochamada. Eu entendo perfeitamente que muitos estão sem microfone, que muitos estão, enfim, fazendo outros afazeres, mas tentando conciliar com o que nós estamos fazendo agora para cumprir, enfim, com o seu cronograma, com a sua rotina. Mas falar em liberdade na videoconferência pressupõe-se que isso seja uma via de mão dupla, né? Não adianta eu dar essa liberdade se muitos de vocês não querem usufruir dela, se muitos de vocês não querem dialogar comigo e conversar sobre. E muitas vezes, pessoal, agora realmente, eu acho que até a palavra desabafo mesmo. Porque eu sinto como se eu tivesse disponibilizando, ou tentando muitas vezes disponibilizar, todas as ferramentas que estão ao meu alcance para que a gente faça esse momento ser válido,
para que a gente faça esse momento ser um momento de aprendizado. E muitas vezes, sabe aquela cultura que a gente está vendo muito na internet agora, a cultura do cancelamento? Basicamente, eu quase me sinto cancelado, de verdade, de coração. Porque de todas as propostas que eu faço, muitas vezes eu não sou agraciado por muitos de vocês em nenhuma. Observem que eu estou fazendo uma videoconferência com 2 salas e eu teria que ter aqui a média de 60 alunos. Eu estou aqui contando comigo 16 pessoas nessa videoconferência. Então eu tenho 15 alunos, comigo 16. Então a gente percebe quase uma falta de compromisso, uma falta de respeito para com o meu trabalho. E isso me entristece. Eu sei que de certa forma vocês me conheceram esse ano, certo? Nós não tivemos tanto prazo de ter uma convivência para que a gente criasse um vínculo, para que a gente criasse laços que eu percebo que vocês têm com outros professores. Mas eu estou aberto a isso e eu estou disponível para tentar ajudá-los, mas nem Deus ajuda quem não quer ser ajudado, sabe? Então eu preciso que vocês estejam abertos a ter esse processo de interação comigo, que vocês estejam abertos a querer aprender. Eu sei que muitos de vocês ficaram muito tempo sem ter o inglês no currículo de vocês, fazendo parte. Eu sei que o inglês deve ter sido muito deficiente no ensino fundamental, mas eu quero dizer que eu tenho empatia para com isso, sabe? Eu entendo isso na vida de vocês e eu estou aqui disposto a ajudá-los. Mas a empatia, pessoal, ela precisa ser recíproca. Vocês também têm que ter empatia com o meu trabalho e muitas vezes ter respeito para aquilo que eu estou fazendo. Porque eu estou disponibilizando o meu tempo para preparar algo que muitas vezes muitos de vocês não estão dispostos a querer utilizar. Essa questão da liberdade, ela foi um dos tópicos que os alunos me sugeriram, certo? Outro tópico foi ter mais videoconferências. E olha só, nós estamos fazendo mais uma. E eu percebo que a participação está mínima. Então, onde está o erro aí? Onde nós devemos começar a repensar esse processo de ensino-aprendizagem? Até aqui alguém quer falar alguma coisa? Sou todo ouvidos. Pessoal? Eu acho que eu não tenho nada a comentar, não. Acho que o senhor já esclareceu alguns pontos. Sim, Acho que sim. assim, o senhor falou um negócio de vínculo, Uhum. mas mesmo assim, nos professores que a gente já conhece há um tempo, não tá tendo muito aluno, então não é por causa de amizade mesmo, eu acho que é alguns falta de comprometimento, alguns porque Sim. trabalham, moram na fazenda. Sim, sim. Isso que você falou, José Antônio, eu cheguei até a conversar com alguns alunos ontem que me vieram justificar a sua possível falta. E é o que eu acabei de falar. Quem entende o significado da palavra empatia, entende que eu tenho que me colocar também no lugar do outro. Eu entendo que nós estamos num período de pandemia, que as coisas mudaram para muitas famílias, que as coisas mudaram para muitas pessoas, que apesar do turno de estudo de vocês ser no matutino, esse período, abre aspas, livre, ele proporcionou a oportunidade de muitos terem um primeiro emprego, por exemplo. Então, muitos nesse momento estão trabalhando e de certa forma não conseguem cumprir ou respeitar com seus compromissos escolares. Mas eu tenho essa percepção, sabe? E eu tenho a percepção também que muitos se desdobram para conseguir fazer as coisas acontecerem. E é mais ou menos isso que a gente valoriza, sabe? Eu tenho respeito para aqueles que, enfim, estão com as rotinas diferentes, que as dificuldades estão aí, mas eu também tenho um respeito enorme para quem tenta e consegue, enfim, conciliar todas as coisas. Eu entendo que muitos de vocês, num terceiro tópico, disseram que estão sobrecarregados. Mas agora é aquilo que eu falei da interação. Eu vou perguntar e gostaria que vocês me respondessem. O que é que vocês têm feito para eliminar esse sobrecarregamento na rotina de estudo de vocês? Professor, acho Oi. que o seu vídeo e áudio estão travando aqui. O senhor pode Sim, repetir? deve ser a questão da conexão da internet, Vinícius, mas eu vou repetir. Aí, como eu disse, em relação à interação, eu vou perguntar novamente e eu gostaria que vocês me respondessem. O que vocês têm feito na rotina de estudos de vocês para que vocês não se sintam sobrecarregados? Sudária, Isabel, Richard, João Lucas, Genivaldo, Lorena,
Luiz Fernando, João Lucas Freitas, Ibanez, Thaís, Rafael, Thales e Companhia Limitada. Vamos lá. O que vocês têm feito para não se sentirem Eu sobrecarregados? tento fazer as tarefas o quanto antes, Sim, porque se lançar outra atividade eu tô mais de boa, né? sim, Eu sim. não deixo tudo pra de noite, assim, em cima da hora. Porque, na verdade, eu acho que quando a Nalva pensou nessa distribuição das aulas por dias da semana, eu acho que ela já pensou mais ou menos nisso, né? Em ter um cronograma onde você sabe o que vai ser estudado naquele dia, em determinado horário, e isso facilita com que vocês se organizem. Mas alguém tem feito de alguma outra maneira? Fernando, em relação às Hum, suas conferências, sim, suas atividades, não sei se eu comentou com você, mas a partir de hoje, na parte da tarde, eu tô voltando pra fazenda. Aí sim. você sabe que lá de vez em quando não tem internet, Não, não eu tem entendo, eu entendo. energia. Aham. Ah, mas sobre essa relação de estudos, eu tento seguir aquela cronograma que a Nova passou lá. Só que não no horário da manhã, porque às vezes não dá pra mim fazer, Sim. mas eu tento seguir aquele cronograma. Não, ótimo. Gabriel, nesse sentido que você disse, eu já vou até adiantar algo que eu falaria depois com vocês, que é em relação às videochamadas. Infelizmente, pessoal, eu sou muito empático, mas eu não sou como Jesus, sabe? Então eu, às vezes, também sou ser humano e eu canso de ficar dando murro em ponta de faca. Dessa maneira, eu vou fazer algo que comecei a fazer no ensino fundamental e creio que vai surtir bastante efeito aqui no ensino médio. Eu não vou ficar destinando o meu tempo para fazer uma videochamada para um grupo de 60 alunos, onde menos de 80% se dispõe a participar. O que eu vou fazer a partir da semana que vem? Eu vou estar fazendo a postagem das atividades e vocês vão organizar grupos de amigos para me fazerem videochamadas no WhatsApp para a gente falar sobre essa atividade e sobre o conteúdo. O WhatsApp ele disponibiliza uma videochamada de 8 pessoas. Na escola, vocês não têm os grupos de amigos de vocês? Com quem vocês têm mais afinidade, com quem vocês conversam mais, com quem vocês relacionam mais? Eu acho que isso facilita a vida de vocês e facilita a minha. Por quê? Porque eu estou disponível para vocês, mas vai me procurar aqueles que realmente se sentirem necessitados. Então, por exemplo, suponhamos que a Lorena junta ela e mais 4 amigas aqui, fala, ó, vamos ligar, fazer uma chamada para o professor Fernando aqui para que ele tire dúvida da gente aqui na questão 4 e 9, um exemplo, certo? Então, nós vamos começar a fazer isso. O que vocês acham? Ah, é Pessoal, Perfeito, interessante. Pode falar, pode falar. pode falar. perfeito. Pra mim, eu acho até melhor, tem hora. Sim, Porque pode que concluir. aí fica bom pro senhor também, né? Não, é porque o que acontece, José Antônio? É o que eu falei. Na vida maneira, então dessa 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 maneira, eu não vou ficar gastando, wasting my time, como diz em inglês, desperdiçando, gastando meu tempo, enfim, tentando fazer uma coisa utópica e eu vou ser mais prático. Então eu vou disponibilizar. Eu vou Professor, disponibilizar. Oi. Porque o meu agora. Pessoal, a internet. O aplicativo caiu aqui. Meninos, voltou ao normal aí? Vou. Isso, então só recapitulando o que eu estava dizendo. Então, dessa maneira, eu não vou tentar ser utópico, eu vou tentar ser prático. Então, vocês se organizam da maneira como vocês acharem adequado, com as pessoas que vocês quiserem, e montem grupos aí e me liguem que eu estou à disposição de vocês para retirar qualquer dúvida. Entendeu? Vinícius, você ia falando alguma coisa? O José Antônio expôs a opinião dele? não, eu só ia falar que eu acho interessante, que é uma boa alternativa. Só que a gente acaba que perde alguns recursos, por exemplo, que nem O quê? essa dinâmica, sabe, de estar toda a sala. No caso, Sim, não tá todo presente, né? Não sim, tá sim. nem menos da metade Isso, mas presente, aí, não tá aí nem. é aquela questão é dos ônus e dos bônus. Então, eu tenho os ônus e os bônus de estar aqui, que nem, por exemplo, aqui eu posso compartilhar material com vocês e vocês visualizam isso em tempo real.
E eu tenho o bônus, aliás, o ônus, na verdade, que seria a falta de interesse da participação de muitos, certo? Só que na videochamada eu já tenho também, pelo WhatsApp, eu tenho os ônus e os bônus. Qual que seria o bônus? Seria o fato de vocês se organizarem nos grupos que vocês têm mais afinidade, mais liberdade, e dentro do período de aula vocês poderem se organizar para me ligar e vocês se sentirem mais à vontade para expressar aquilo que vocês querem expressar, só que o ônus seria a falta dessa integração, que é algo que eu tenho procurado tentar promover. Enfim, por enquanto, mais alguma dúvida, pessoal? Em relação a isso, Ah, da sim, da sim, chamada, sim. das coisas, vai... O senhor vai ficar sempre pautando as mesmas coisas em todo o grupo ou só perguntas e dúvidas Não, não, específicas e vai ter não. um horário reto No- para poder ficar te Então, ligando? primeiro vamos pensar na questão do horário, certo? Eu sei que o horário de vocês, ele vai, tô até aqui, eu tô com a tabelinha na parede. Ele vai das 8 da manhã às 9h30. É o horário que nós temos da disciplina de inglês. Então, nesse horário, eu estou disponível para atender as turmas do terceiro A e terceiro B. Porém, nada me impede que caso você não tenha um tempo livre e você me comunique, professor, hoje de manhã eu precisei ir na Caixa Econômica e eu não posso realizar essa chamada com você retirada de dúvidas agora. Eu posso fazer isso à tarde, num determinado horário? Você vai estar livre? Pode. Isso é questão de comunicação entre nós. É isso que eu falo que está precisando e que está faltando entre nós. É ter mais comunicação. E eu estou aberto a isso. Entendeu? Pelo menos em relação ao horário, respondeu sua dúvida? Agora, em relação aos assuntos que estarão sendo pautados. Os assuntos serão dois. Fernando, Oi, pode falar, Isabel. eu trabalho na parte da manhã e da tarde, então eu só Sim, poderia participar à noite. Tem sim. problema? A gente pode organizar isso, porque como eu disse para você, eu tenho uma rotina de atendimento de 2 escolas, N turmas em dias e horários separados, certo? Mas nada impede que a gente tente organizar alguma coisa à noite para atender esses alunos que estão interessados, certo? Porque Certo. foge do meu horário de trabalho, mas eu estou disponível a isso, sabe? Então a gente organiza assim. A gente monta um grupinho aí com seus colegas que você tem mais afinidade e caso surja alguma dúvida, a gente faz uma videochamada rapidinho à noite, beleza? Respondeu. O senhor travou de novo, professor Fernando. Então, Isabel, aí como eu disse, mesmo sabendo que foge ao meu horário de trabalho, eu não estou impedido Professor, de... Oi, Vinícius, está me escutando agora? agora eu tô. Acho que o senhor vai Isso. ter que repetir. Tá, eu vou repetir. Então, Isabel, nada me impede que a gente, para tentar suprir essas necessidades, eu possa atender vocês à noite numa videochamada para fazer essa retirada de dúvidas, certo? Eu estou muito aberto a isso e estou disponível para aqueles que realmente têm interesse e querem, certinho? Certinho, obrigada. De nada. Pessoal, O senhor tava falando pode falar. pautas, professor. Da questão das pautas, isso mesmo, Então, o Vinícius. senhor... Você fechou seu áudio. Abre o áudio para concluir. Não, você ia falar que o senhor ia... Sim, sim. Então o link vai até cair aqui agora, então vou falar das pautas para a gente dar continuidade no segundo momento. Primeira parte será então essas videochamadas pelo WhatsApp, que eu acho que vai otimizar o nosso trabalho e vai fazer com que ele seja um pouco mais real. E dessa forma, pessoal, eu também quero trabalhar pautas mais direcionadas. Então, eu vou falar agorinha com vocês do projeto que eu vou estar iniciando com vocês. E nesse projeto nós vamos trabalhar somente quem quer. Não vou trabalhar com quem não quer, não. É somente quem quer, somente quem tiver interesse. E a partir disso, nós vamos tentar desenvolver conteúdos que vocês consideram que vocês têm um déficit grande. E ao mesmo tempo, promover rodas de conversa, bate-papos. Lembra aquela gincana que eu fiz com vocês em sala de aula? Onde nós vamos estar realizando atividades daquela maneira, porque eu acho que faz com que o aprendizagem seja mais interativo. Beleza? Para a gente ir para a segunda parte da nossa aula, vocês viram os vídeos que eu mandei hoje de manhã? Eu quero que vocês me digam se vocês viram, o que vocês acharam. Eu assisti. Hoje,
Calma aí, professor, só tô preocupado com o tempo. Aqui tá falando que só tem 2 minutos e Não, 43 mas aí segundos. a nossa aula ela vai até 9h30. Então esse link vai cair. Eu vou enviar de novo o link e vocês vão entrar para a gente falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Antes de O vocês senhor mandou hoje? Mandei hoje de manhã, você não viu no grupo, não? Não, não. Pois é. Eu vi. Beleza, então eu vou falar um pouquinho sobre a minha proposta do projeto para aqueles que estão interessados em participar. E na sequência, assim que o link acabar e retornar, a gente vai falar melhor sobre o projeto, beleza? Então, eu procurei, pessoal, iniciar um projeto com vocês à distância para que nós possamos mostrar a importância do inglês de uma forma prática e como o inglês ele pode ser um diferencial na sua vida e como ele pode mudar a sua vida. Então eu busquei o depoimento de 2 pessoas para mostrar os 2 lados da moeda, onde eu procuro mostrar que uma pessoa ela teve N oportunidades e perdeu todas essas oportunidades pela falta do inglês, e outra pessoa que mostrou o inverso, que ela teve o acesso ao inglês, ela procurou, ela buscou, ela se interessou e ela pôde aproveitar essas oportunidades porque ela tinha o inglês como acesso como língua. Então nós temos o depoimento da Taine, que seria o sem inglês, e nós tivemos o depoimento da Cherina, que foi o com inglês. Pessoal, vamos esperar os demais aqui entrarem para a gente dar continuidade. Voltamos. Voltamos, isso. Vamos aguardar mais um minutinho, né? Como de praxe. Nós estamos trabalhando com brasileiros. Ai, ai. Tá entrando, os demais estão entrando aqui, pessoal. Quem é Tavão, rei delas? Vocês sabem me dizer, pessoal? Não sei não, professor. Porque, na verdade, eu não sei se muitos de vocês sabem, mas além da... Porque isso aqui já está contando para o 3º ciclo, né? Além de eu estar avaliando vocês qualitativamente, quantitativamente, isso aqui também está sendo computada a frequência de vocês que eu tenho que enviar para a coordenação hoje. Então, se o Tavão, rei delas, não se identificar, não tem como eu saber quem é. Quem é Tavão, rei delas, pode se identificar? Enfim, vamos dar continuidade. Beleza, então eu expus a minha ideia inicial em relação ao projeto. Agora, eu gostaria que vocês falassem para mim se vocês viram os vídeos, quem viu, e eu gostaria que quem viu falasse para mim agora o que achou, como... Enfim, o que você vislumbrou daquilo que foi dito, o que você pôde refletir, o que você pôde analisar. Quem começa? Vou começar então, porque eu assisti aos vídeos. Certo. Eu assisti primeiro o da menina lá de São Simão, que eu não lembro o nome dela. Cherina Rossi. Isso. Eu acho bastante interessante a trajetória dela. E também da mudança de planos dela, por exemplo. Ela cursou psicologia, né? Isso mesmo. Só que no final ela acabou exercendo, foi na área do inglês, como diretora e professora. Professora e coordenadora. Professora e coordenadora. Isso.
lá Aham. do CCAA. Então, eu achei muito interessante isso. Também as experiências de intercâmbio dela que ela teve, Sim. Isso. que ela foi e não conheceu só pessoas que são nativas de países que falam inglês. Ela conheceu Uhum. pessoas, por exemplo, do Japão, Sim. França, Sim. sabe? Eu acho muito interessante essa experiência e E você ela, perceber essa conexão que uma língua pode fazer com você, sabe? ela até fala que o que unia eles era a língua inglesa, né? Ela deixa isso bem claro. Porque ela não Exatamente. falava japonês, ela não falava alemão, ela não falava, enfim, qualquer outra língua. Pode continuar, Vinícius. Agora partindo pro vídeo da Thay, então, Uhum. bom, não tem muito o que falar porque foi 1 minuto e 50, né, de Sim, coisa, mas eu achei interessante também esse outro lado da moeda. isso, No isso. caso que ela perdeu algumas oportunidades que não se repetiram para ela depois, Sim, sim, por causa que ela não tinha um nível de fluência necessário no inglês, né? sim, sim. Então achei bastante interessante isso, porque você vê que você acaba perdendo coisas. Porque no mundo que a gente vive hoje em dia, que é um mundo globalizado, capitalista, você Uhum. precisa ter esse conhecimento do inglês, porque acaba que ela é a língua universal, Isso. sabe? E você, por exemplo, que tem uma afinidade muito grande com a língua inglesa, a gente não leva nem muitas vezes somente pro campo capitalista. Por exemplo, você, eu sei que é fã de Harry Potter. E você já me contou que você teve a Isso. oportunidade de ler livros em inglês. Isso, por exemplo, é uma experiência única, porque você pode vivenciar o quê? Como as coisas são expostas e como eu posso ver uma determinada situação diante de uma determinada língua. Porque vocês sabem que quando eu falo da língua, eu falo da cultura. São coisas que estão intrínsecas. Há uma linha muito tênue, há uma linha muito pequena entre essas duas coisas. Então, a maneira como, por exemplo, um livro no inglês britânico ele seja escrito, talvez não fosse a mesma maneira no inglês americano ou enfim no inglês australiano, porque são pessoas de culturas e países diferentes, né, Vinícius? Então, por mais que você não tenha tido ainda a oportunidade de viajar para o exterior, o inglês te deu algumas experiências, vivências. Sim, totalmente. Por exemplo, o livro de Harry Potter e as Relíquias da Morte, eu nunca tinha Sim. lido ele em português. Minha Aham. primeira experiência foi com ele em inglês, sabe? E você é E muito acaba que também corajoso. você Sabe por que eu te criando, por considero exemplo, corajoso? Porque é um vocabulário muito específico, né? Principalmente da J.K. Rowling, que é uma britânica. Então é um alô, vocabulário muito professor. específico. Eu falei assim, e você é muito corajoso, porque é um vocabulário muito específico, certo? Enfim, pode concluir a sua ideia. Não, acho que eu já pontuei tudo que eu tinha que pontuar. Eu acho. Beleza. Thaís, eu sei que você também tem uma grande afinidade com o inglês, e no seu caso é mais com séries. Você chegou a ver os vídeos? Só uma Sim. licencinha, professor. Só beber Ah, água, mas tô ouvindo aqui, tá, tá? sem Não problema. desapareci da chamada. Ok. Thaís, e você? Ah, eu acho que realmente é importante. Por exemplo, às vezes a gente está procurando algumas coisas na internet e a gente só acha em inglês. Igual, Aham, esses dias eu estava procurando um conteúdo no YouTube sobre soft skills e, aham. e o melhor conteúdo que eu achei estava em inglês. Então, eu acho que se eu não tivesse um domínio, assim, mais ou menos melhor assim do Sim. inglês, eu não iria assistir. Ótimo, ótimo. E isso são experiências de vida. Você tirou, por exemplo, no depoimento da Chadna, se você tiver visto, onde ela disse que o inglês para ela fez muita diferença até na faculdade, porque os artigos científicos com conteúdos específicos que ela procurava estavam em inglês. E vocês estão com pé nisso, né? Vocês estão terminando o terceiro Sim. ano esse ano e vão ter acesso à universidade o ano que vem. Então isso também seria um grande diferencial. Mais alguém que tenha visto o vídeo que queira compartilhar a ideia, a opinião, o ponto de vista? Pessoal, ó, lembra do que vocês pediram, que era mais liberdade na videoconferência? Eu Uai, preciso que eu você... vi que é triste, né, não ter o inglês e, tipo, Sim, perder oportunidades por causa que tem que ter o inglês e sim, às vezes até perdendo as oportunidades, né? isso. Thales, e o que você falou é interessante porque a gente tem que trazer o inglês para nossa realidade. Por exemplo, eu vejo que você gosta muito de meme, não gosta? Aham. Posta muito meme.
Nesse sentido, você já procurou alguns memes em inglês? Sim, eu sigo uma página que tem em inglês. Sim. E o que é que você percebe, por exemplo, na diferença dos memes em inglês para português? O que português tem muita gíria, né? Isso E o que... inglês tem também, só que é mais Aham. diferente. Tipo, eu já não entendo muito do inglês, aí já vai com gíria e complica. É, porque na verdade eles usam muito nos memes muita abreviação, né? Então acaba que dificulta essa compreensão. Mas nesse sentido, você deve perceber, se você procurou traduzir alguns desses memes, que o humor, o tom de humor de um meme, por exemplo, em inglês, é um pouquinho diferente do tom de humor do meme de um brasileiro, né? De um nativo que fala português. Já Uhum. teve essa percepção? Sim, Sim. Você chegou a ver os dois vídeos ou viu só um? eu vi os dois. Viu os dois? E o que você achou, por Sim. exemplo, do ponto de vista da Taine? Que foi uma pessoa que Eu acho não... interessante, né? Tipo, ela falou que começou a estudar bem cedo, né? Desde os 6 anos e Isso. teve experiência de inglês bem cedo, aí é mais fácil, a cabeça dela tava Ah, fria e não, no, tal, no caso não essa tinha foi muita a coisa. Tcherina, né? A É, a Taine, outra, né? A do inglês. o que eu te perguntei foi em relação àquela que não teve oportunidade, aliás, Ah, sim. perdeu oportunidades pela falta do inglês. Ah, sim. Hum, Pois tipo, duas oportunidades de uma empresa grande, como ela disse, aí é triste, isso. né? E você se vê mais ou menos nessa situação? Não porque o meu curso não vai exigir, graças a Uhum. Deus, O mas que é que você vai fazer? era bom. Hum, Eu vou fazer concurso público, da PRR. Ah, tá, entendi. E esse é o seu único viés, é o único interesse que você tem, o único foco, em outras palavras? Eu vou falar que sim, mas tem um plano B, né? Sim, qual seria o plano B? E ingressar nesses concursos assim, só que para outras áreas policiais. Ah, tá. Então, na verdade, você quer ser Militar, civil, policial. Policial. sim. Ah, parabéns. Foi pelo menos tem um foco, né? Já é de grande valia. Mais alguém quer expor sua experiência? Uhum. O que achou dos vídeos? Moçada? Gabriel, você chegou a ver os vídeos? Pessoal, eu vou até Eu falar algo assisti que só às o vezes. primeiro. É só um minutinho, Gabriel. Eu vou falar algo que às vezes eu fico constrangido, mas é importante falar que eu chamo alguns nomes algumas vezes, porque são as únicas pessoas que me respondem. Entendeu? Eu entendo, vou repetir, que alguns de vocês estão sem microfone, mas eu chamo os mesmos nomes porque são os únicos que me respondem e é horrível falar sozinho, certo? Gabriel, Eu assisti o primeiro vídeo, ela teve a oportunidade, ela tinha uma afinidade bem grande com a língua uhum, inglesa. Isso não só no mercado de trabalho, que isso ajuda você a ter um currículo melhor, você conseguir um emprego melhor numa empresa, mas fala, no seu dia a dia, você pode estudar uns artigos, como fala, um artigo oficial, que é da língua inglesa, uhum. mais fácil do que traduzir para cá, que às vezes a tradução que a gente faz é a tradução correta. Sim, sim. Aí Porque é mais fácil você nem tudo entender. se traduz literalmente, né? Como é que fala? As abreviações, as gírias que eles usam, né? Sempre a gente entende aqui. Isso, Gabriel, acaba sendo libertador, porque é tão engraçado quando você começa a ter uma compreensão, um nível de compreensão maior, e você vê, por exemplo, uma propaganda na televisão, você vê um anúncio publicitário, você vê um texto, você vê um texto nessa língua e você, enfim, se sente libertado. É o Tevão delas aqui que eu vou descobrir quem que é depois, pessoal. Já removi, desculpa. Então você se sente libertado e isso é muito engrandecedor, porque você percebe que é fruto também do seu esforço, né? Porque muitas vezes, pessoal, eu percebo diante das experiências que eu escuto muitos de vocês falar, muitos de vocês têm a visão de que o inglês ele vai ser um aprendizado por meio da osmose. Você vai dormir e vai acordar no outro dia sabendo inglês. E não é só com inglês. Com a matemática, com a química, com o português, com qualquer conteúdo que você se disponha a estudar. Não é por osmose. Ninguém aprende simplesmente por deitar e acordar sabendo. Entendeu? Então o inglês, ele é esse caminho de duas vias. Ele é esse caminho de vai e vem. O professor ele pode agregar muita coisa, mas o aluno tem que ter interesse. Por exemplo, nesse momento,
eu estou fazendo 2 cursos de inglês, certo? Por quê? Porque eu estou tendo essa oportunidade, está sendo dispendioso, porque eu não vou mentir, não é barato, mas eu estou fazendo porque eu estou me dispondo a isso. Eu faço inglês no CCA e eu faço inglês com professor de conversação, entendeu? Mas por quê? Porque eu tenho interesse, porque eu quero, porque eu acho importante. E eu gostaria realmente de conseguir despertar isso em vocês. E o que, que vocês acham que falta para que vocês consigam ter esse interesse despertado? Eu acho que não é o que falta. Eu acho que, tipo assim, Ah, deveria aplicar mais tipo, a tradução de texto. Eu acho que dá um norte do inglês, né? Tipo, sim, sim. me ajudou bastante, né, Não, na e tradução. da Tipo, mesma forma, vocês fizeram autoavaliação, não fizeram, Thales? sim. E qual que era o objetivo Fizemos. da autoavaliação? A autoavaliação é que vocês parassem para refletir no processo de ensino-aprendizagem de vocês e como vocês estavam agindo para que isso acontecesse. Eu também reflito no meu trabalho. E se vocês observarem, a partir da semana que vem, nós teremos atividades que serão mais práticas. Elas serão menos receptivas e serão mais ativas. Por quê? Porque eu acho que quando o aluno ele é mais ativo, ele tem que buscar mais. Por exemplo, tem uma das atividades, olha eu dando spoiler aqui, onde vocês terão 3 opções. Ou vocês vão escolher gravar um vídeo ou gravar um áudio, um depoimento, mas em vídeo, em áudio ou em texto. Então, quando você se dispõe a agir mais, ser menos um receptáculo e ser mais ativo, proativo, eu acho que vai agir. Então, talvez eu acho que você sinta diferença nas nossas atividades a partir da semana que vem, onde elas terão mais esse cunho de praticidade. Uma coisa que é interessante dizer também, professor, é que o inglês Sim, também é incorporado na língua portuguesa, que nem agora o senhor claro. utilizou a palavra spoiler, que é Isso, uma isso. coisa que a gente vai usar Aham. principalmente na linguagem da internet. Sim, Então acaba sim. que quem fica fora desses contextos acaba que se perde muita informação, E na sabe? verdade Por não exemplo, sabe. marketing também, que já usa muito, porque, por Aham. exemplo, quem for cursar propaganda, marketing, esses Publicidade. negócios, Isso. isso. Falam que, por exemplo, de 10 palavras, 7 são em inglês, sabe? E Sim. você precisa ter esse conhecimento prévio do que ela pode significar, do que pode estar falando sobre. E que na verdade a gente percebe que, por exemplo, palavras como essa, se você fizer a tradução dela, ela vai ter um significado em inglês, mas para o nosso contexto, para a nossa realidade, ela quer expressar uma coisa totalmente diferente, certo? A gente hoje, por exemplo, usa muito a palavra live. Live, certo? O que seria live? Qual seria o significado real, mas dentro do nosso contexto, o que ela significaria? Então a gente percebe essas mudanças. O verbo to live mesmo seria o verbo morar, o verbo viver. Mas aqui, quando a gente fala em live, a gente está se referindo a isso? Não. A gente está Não. falando daquelas apresentações ao vivo, seja de show sertanejo ou afins. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Thales, voltando ao que você estava dizendo, você falou assim da questão da tradução do texto. Como você acha que isso pode ajudar você, por exemplo, na prática? Pelas palavras, né? Que a gente Uhum. vê muitas palavras em comuns lá e ajuda bastante no vocabulário. Isso. Então, na verdade, nós temos mais só 2 coisas para falar para a gente conseguir encerrar. Uma é ir para a prática, que você acabou de dizer, e outra em relação ao projeto. O projeto, pessoal, ele vai ser como se fosse uma extensão das nossas aulas, porém ele não vai servir como critério avaliativo. Ele é como se fosse algo que eu estou querendo proporcionar, uma oportunidade que eu estou querendo proporcionar para aquelas pessoas que querem aprender. Vocês viram lá nos 2 depoimentos que nós percebemos os 2 lados da moeda. Uma teve oportunidades, porque o inglês também foi uma oportunidade na vida dela. Observem que a Cherny, ela é filha de donos de escola de língua inglesa, entendeu? Então ela teve a oportunidade desde muito cedo. Então eu quero proporcionar essa oportunidade, então eu não posso usar isso como meio de avaliação. Portanto, nós vamos ter um grupo para isso, para gincanas, jogos, estudos, de maneira totalmente diferenciada da escola. E eu separei isso aqui para vocês, que vai ser um prêmio desse projeto. Quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto que eu postei esses dias alguns destes aqui. O que é isso aqui? Quem pode me responder? Quem está conseguindo enxergar? Um tablet. Isso. Para vocês do ensino médio, eu destinei um destes aqui.
E vai estar concorrendo ele somente os alunos que participarem do projeto. Só que eu já deixo de antemão claro que nós vamos delinear depois melhor esses alunos que querem participar do projeto e somente vai participar quem tiver realmente interesse e quem quiser aprender. Porque senão eu vou fazer que nem com o Tevão aqui, ó, do Rei Delas, remover, entendeu? Porque eu estou disposto a aprender, a ensinar, mas tem que estar disposto a aprender, beleza? Então, já que vocês estão dizendo da prática, lembra daquele jogo que nós fizemos aquele dia em sala de aula? Peguei ele lá na escola e separei para a gente finalizar a nossa aula aqui. Eu vou falar alguns nomes e eu vou tirar uma carta e eu gostaria que vocês, então, respondessem as perguntinhas que eu vou fazer. Quem gostaria de começar? Eu então, começo. let's go, Vinícius. What do you usually do on your weekends? What do you usually do on your weekends? I spend most of the time playing, reading, studying, and so oftenly I like to lay down. All right. Just stay lying. Yeah. Just Me too. letting time be. Sometimes I'm spending my time thinking out loud. Just thinking out loud. Só pensando, em outras palavras. Qual que foi a pergunta que eu fiz para ele? Eu vou repetir, vocês vão tentar me dizer. What do you usually do on your weekends? O que você faz no tempo livre no final de semana? O que você geralmente faz no seu final de semana. Observa que aqui, José Antônio, a gente tem a presença da partícula do no início da frase, certo? Eu tenho um WA question, que é what, depois eu venho o do, que seria um auxiliar de que tempo verbal? Você sabe me dizer? O do? Isso. Lembra daquela revisão dos tempos verbais? Uhum. Seria o quê? Não. Do presente, né? Isso. Quem é o próximo? Bom dia. Vamos lá, Genivaldo, bom dia. Então vamos lá, vou direcionar uma pergunta para você. Vou repetir ela 2 vezes, beleza? Where are you from? Where do you was born? Sorry. Where are you from? Where do you was born? Quer um exemplo? Manda aí. Beleza, então sempre que vocês quiserem um exemplo, pessoal, eu vou responder a pergunta que eu estou fazendo para vocês utilizarem a pergunta como base para responder de vocês. Então, where are you from? I am from Brazil. Just a minute, please. Where do you was born? I was born in Paranaiguara. So, I'm from Brazil and I was born in Paranaiguara. Rapaz, parece baiano. Diz não. Vamos de novo então, Genivaldo. Where are you from? O que eu tenho a responder mesmo? Olha o finalzinho, olha o final da pergunta. Where are you from? De onde você é? I am from... I am from Brazil. Yes. Where do you was born? I was born in Paranaiguara. And you? É onde você mora, é? Isso aí? Onde você nasceu. Was born é nascer. Where do you was born? Was born Paranaiguara. Yes, mas quem was born? Você, não é? Então você se refere a você dizendo eu. Então eu tenho o I. Eu esqueci do I. Yes, congratulations. I was born in Paranaiguara. Próximo. Vai eu agora. Beleza. What make you happy every day? What make you happy every day? Se quiser exemplo, é só pedir. Make you happy? Yes. Exemplo. What make me happy every day is to have a family. What make me happy every day is to have a family. O que me faz feliz todos os dias é ter uma família. Um exemplo. Bom, what make me happy every day
Porque eu perguntei todos os What makes dias. me happy every day and friends. Is Hã? is my friends. São os Is. meus amigos. É isso que você quis dizer, né? É, Gabriel? Pessoal, acho que deve ter travado aqui, né? Meninos? Meninos, travou? É a minha internet aqui que tá um pouco ruim. Foi de base. Pera aí. Eu vou tentar conectar aqui na outra, só um minuto.